Capítulo 5. A caverna inteira balançou. Pequenos amontoados de seixos caíram sobre nós. Malha apareceu do meu lado em um instante. Ele me puxou para longe da rocha que caía enquanto Zóia protegia meu outro lado. Luzes apagadas! Gritou Malha. Mochilas para fora! Nós empurramos nossas mochilas contra as paredes como uma espécie de contraforte e, em seguida, extinguimos as lanternas para evitar que as faíscas provocassem outra explosão. Bum! Sobre nós, ao norte, era difícil dizer. Longos segundos se passaram. Bum! Esse foi mais perto, mais alto. Rochas e solo choveram sobre nossas cabeças abaixadas. Ele nos encontrou, resmungou Serguei, sua voz falhando de medo. Ele não teria como, respondeu Zóia. Nem o Aparat sabe em que direção seguimos. Mali se moveu de leve. Eu ouvi o ruído de seixos. É um ataque aleatório, disse ele. A voz de Jenia tremeu quando ela sussurrou. Esse gato dá azar. Bum! Alto o suficiente para chacoalhar minha mandíbula. Bitanhés, disse David. Gás do pântano. Eu senti o cheiro um segundo depois, torfoso e lodoso. Se havia infernais acima de nós, uma faísca viria a seguir e nos explodiria em pedacinhos. Alguém começou a chorar. Aeros, ordenou Mali, mandem o gás para o leste. Como ele podia soar tão calmo? Eu sentia a Zóia se mover. Depois, o fluxo do ar enquanto ela e os outros direcionavam o gás para longe de nós. Bum! Foi mais difícil respirar. O espaço parecia pequeno demais. Pelos santos, Serguei gaguejou. Estou vendo fogo, gritou Tolha. Para o leste, repetiu Mali, a voz firme. O fuo do vento dos aeros soprou. O corpo de Mali estava escorado perto do meu. Eu sacudi a mão procurando a dele. Nossos dedos se entrelaçaram. Eu ouvi um pequeno soluço do meu outro lado e procurei pela mão livre de Zóia, unindo-a à minha. Bum! Dessa vez o túnel inteiro rugiu com o som de pedras caindo. Eu ouvi as pessoas gritando na escuridão. A poeira preencheu os meus pulmões. Quando o barulho parou, Mali disse, nada de lanternas. Alina, precisamos de luz. Foi uma luta, mas encontrei um rastro de luz do sol e o deixei acender pelo túnel. Estávamos todos cobertos de poeira, olhos arregalados e assustados. Eu fiz uma verificação rápida. Mali, Jenia, David, Zóia, Nádia e Rachel e um gata enfiada em sua camisa. Tolha? Gritou Mali. Nada. E então, estamos bem. A voz de Tolha veio de trás do muro de pedras caídos, bloqueando o túnel, mas era forte e clara. Eu pressionei minha cabeça no joelho de alívio. Cadê meu irmão? Gritou Nádia. Comigo e com Tamar, respondeu Tolha. Serguei e Stig? Perguntei. Eu não sei. Pelos santos. Nós esperamos por outra explosão, que o resto do túnel desabasse sobre nós. Quando nada aconteceu, começamos a nos arrastar na direção da voz de Tolha, enquanto ele e Tamar cavavam do outro lado. Em questão de momentos, vimos suas mãos, depois seus rostos sujos olhando de volta para nós. Eles correram para a nossa parte do túnel. Assim que Edric baixou as mãos, o teto acima do lugar onde ele e os gêmeos haviam estado desabou, em uma onda de poeira e rochas. Ele tremia para valer. Você segurou a caverna? Zóia perguntou. Tolha assentiu. Ele fez uma bolha assim que ouvimos a última explosão. Uau! Zóia disse para Edric. Estou impressionada. Da euforia que nasceu em seu rosto, ela suspirou. Esquece, estou ajustando minha avaliação para a aprovação relutante. Serguei, eu chamei. Stig? Silêncio, o movimento de cascalho. Deixe-me tentar algo, disse Zóia. Ela ergueu as mãos. Eu ouvi um estalido em meus ouvidos e o ar pareceu ficar mais úmido. Serguei, disse ela. Sua voz soou estranhamente distante. Então ouvi a voz de Serguei, fraca e trêmula, mas clara, como se ele estivesse falando bem ao meu lado. Aqui, ele arfou. Zóia flexionou os dedos, fazendo ajustes, e chamou Serguei novamente. Dessa vez, quando ele respondeu, David disse, parece que a voz está vindo de debaixo de nós. Talvez não, respondeu Zóia. A acústica pode estar nos enganando.
Malho foi mais para dentro da passagem. Não, ele está certo. O chão deve ter desabado no segmento deles do túnel. Levamos praticamente 2 horas para encontrá-los e tirá-los dos escombros. Tolha suspendendo o solo, Mali gritando as direções, os aeros estabilizando as laterais do túnel com o ar, enquanto eu mantinha uma iluminação fraca e os demais formavam uma fileira para mover pedras e areia. Quando encontramos Stig e Sergei, eles estavam cobertos de lama e quase em coma. Diminuímos nossas pulsações, Sergei murmurou grogue. Respiração lenta, menos uso de ar. Tolha e Tamar os trouxeram de volta, acelerando seus batimentos cardíacos e enchendo seus pulmões de oxigênio. Não achei que viriam, falou um Sting ainda zonzo. Por quê? Charamingou Jania, limpando suavemente a sujeira em volta de seus olhos. Ele não tinha certeza de que vocês se importavam, disse Rachel atrás de mim. Houve murmúrios de protesto e alguns olhares culpados. Eu pensava em Stig e Rachel como estranhos, e Sergei... Bem, Sergei tinha estado perdido por um tempo. Nenhum de nós havia feito um trabalho muito bom de oferecer a mão amiga. Quando Sergei e Stig puderam andar, voltamos para a parte mais intacta do túnel. Um a um, os aeros liberaram seu poder enquanto esperávamos para ver se o teto aguentaria para que pudéssemos descansar. Nós limpamos o pó e a sujeira dos rostos e roupas uns dos outros, o melhor que podíamos. Então circulamos um frasco de kvass. Stig se agarrou a ele como se fosse um bebê, com uma mamadeira. Todos estão bem? Perguntou Mali. Melhor que nunca, disse Jania trêmula. David ergueu a mão. Eu já estive melhor. Todos começaram a rir. O que foi? Disse ele. Como você conseguiu fazer aquilo? Nádia perguntou a Zoya. Aquele truque do som? É só uma forma de criar uma anomalia acústica. Costumávamos brincar com isso na escola para espionarmos as pessoas em outros quartos. Jania bufou. Claro que brincava. Poderia nos mostrar como fazer? Pediu Edric. Se algum dia eu estiver entediado o suficiente. Aeros, disse Mali, estão prontos para seguirmos novamente? Todos assentiram positivamente. Seus rostos tinham o brilho que vinha com o uso do poder Grisha, mas eu sabia que eles provavelmente estavam perto dos seus limites. Eles vinham mantendo toneladas de rochas longe de nós por 1,5 km e precisavam mais do que alguns poucos minutos de descanso para se recuperarem. Então vamos dar o fora daqui, disse Mali. Eu iluminei o caminho, ainda desconfiada de que surpresas podiam estar esperando por nós. Nós nos movemos com cautela, aéreos em alerta, nos contorcendo por túneis e passagens até eu perder a noção de que direção estávamos seguindo. Tínhamos desviado bastante o mapa que David e Mali haviam criado. Cada som parecia ampliado, cada queda de cascalho nos fazia parar, congelar, esperar pelo pior. Eu tentei pensar em alguma coisa que não fosse o peso do solo acima de nós. Se a terra desabasse e o poder dos aéreos falhasse, seríamos esmagados e ninguém jamais saberia. Flores silvestres prensadas e esquecidas entre as páginas de um livro. Em certo momento me dei conta de que minhas pernas estavam se esforçando mais e percebi que a inclinação do chão havia ficado íngreme. Houve suspiros de alívio, algumas poucas comemorações, e menos de 1 hora depois nos encontramos amontoados em algum tipo de porão, olhando para o fundo de um alçapão. O solo estava molhado ali, crivado de poças pequenas, sinais de que devíamos estar perto das cidades ribeiras. Graças à luz das minhas mãos, eu podia ver que as paredes de pedra estavam rachadas, mas se o dano era antigo ou se era resultado de explosões recentes, eu não podia dizer. Como você fez isso? Perguntei a Mali. Ele deu de ombros. Do mesmo jeito de sempre. Há animais de caça na superfície. Eu só os tratei como tal. Tolha tirou o relógio velho de David de dentro do bolso do seu casaco. Eu não sabia quando ele o havia adquirido. Se esta coisa está marcando a hora correta, passamos bem do pôr do sol. Você tem que dar corda nele todo dia, disse David. Eu sei disso. Bem, você deu? Sim. Então ele está marcando a hora certa. Eu me perguntei se devia lembrar a David que o punho de Tolha era mais grosso que a circunferência de sua cabeça. Zoya fungou.
Com a nossa sorte, alguém estará se preparando para a missa de meia-noite. Muitas das entradas e saídas para os túneis ficavam em lugares sagrados, mas não todas elas. Nós poderíamos emergir na abside de uma igreja ou no pátio de um monastério ou bater com nossas cabeças no chão de um bordel. E que o Senhor tenha um bom dia. Eu contive uma risada descontrolada. Exaustão e medo estavam me deixando tonta. E se alguém estivesse esperando por nós lá em cima? E se o Aparat tivesse mudado de lado novamente e colocado o Darkling em nosso encalço? Eu não estava pensando direito. Malha acreditava que as explosões tinham sido um ataque aleatório aos túneis, e essa era a única coisa que fazia sentido. O Aparat não podia saber onde estaríamos nem quando, e mesmo se o Darkling descobrisse de algum jeito que estávamos seguindo para Rievos, por que se importar em usar bombas para nos levar para a superfície? Ele podia simplesmente esperar que aparecêssemos lá. Vamos, disse eu. Sinto como se estivesse sufocando. Mali sinalizou para Tolha e Tamar ficarem ao meu lado. Estejam prontos, disse para eles. Qualquer sinal de problemas, tirem-na daqui. Sigam pelos túneis diretamente para o oeste o mais longe possível. Foi só depois dele começar a subir a escada que percebi que ficaríamos todos para trás, esperando que ele fosse primeiro. Tolha e Tamar eram ambos lutadores mais experientes, e Mali era o único Otkzatsia entre nós. Então, por que era ele quem estava assumindo a maior parte do risco? Eu quis chamá-lo de volta, dizer que tomasse cuidado, mas isso apenas soaria absurdo. Ter cuidado não era algo que fazíamos mais. No alto da escada, ele apontou para mim e eu anulei a luz, lançando-nos na escuridão. Ouvi uma batida, o som de dobradiças sendo forçadas, depois um gemido suave e um estalo quando o alçapão se abriu. Nenhuma luz nos banhou, nenhum grito, nenhum tiro. Meu coração batia forte no peito. Eu segui os sons de Mali se alavancando, seus passos acima de nós. Finalmente ouvi um fósforo sendo riscado e a luz veio através do alçapão. Mali assoviou 2 vezes, o sinal de que estava tudo certo. Um a um subimos a ladeira. Quando enfiei minha cabeça pela escotilha, um arrepio percorreu minha espinha. A sala era hexagonal, suas paredes esculpidas no que parecia lápis lazuli, cada uma delas cravejada com painéis de madeira pintados com um santo diferente, seus halos dourados brilhando com a luz da lamparina. Os cantos estavam carregados de teias de aranha leitosas. A lanterna de Mali repousava em um sarcófago de pedra. Estávamos em uma cripta. Perfeito, disse Zóia. De um túnel para um túmulo. Qual o próximo passo? Um passeio por um matadouro? Mesle, disse David, apontando para um dos nomes talhados na parede. Eles foram uma antiga família Grisha. Havia até um deles no pequeno palácio antes... Antes de todo mundo morrer? Jenna completou prestativamente. Ziva Mesle, disse Nadia calmamente. Ela era uma Eros. Podemos conversar sobre isso em algum outro lugar? Perguntou Zóia. Eu quero sair daqui. Eu esfreguei meus braços. Ela tinha razão. A porta parecia ser de ferro pesado. Tolha e Mali apoiaram seus ombros contra ela enquanto nos ajeitavam atrás deles, mãos erguidas, infernais com suas pederneiras preparadas. Eu assumi minha posição atrás, preparada para executar o corte se necessário. No 3, disse Mali. Eu deixei escapar uma risada. Todo mundo se virou. Eu corei. Bem, provavelmente estamos em um cemitério e estamos a um passo de sair de um túmulo. Jenna riu. Se tiver alguém lá fora, vamos assustá-los até a alma. Com a sugestão clara de um sorriso, Mali disse. Bem pensado. Vamos começar com um Então o sorriso desapareceu. Ele assentiu para a Tolha. Fiquem abaixados. Ele contou até 3 e eles empurraram. Os parafusos rangeram e as portas do túmulo foram abertas. Nós esperamos, mas não houve sons de alarme para nos receber. Devagar saímos para o cemitério deserto, tão perto do rio. As pessoas sepultavam seus mortos acima do solo em caso de inundação. As tumbas, ordenadas em fileiras como casas de pedra, davam ao lugar inteiro o ar de uma cidade abandonada. Um vento soprou, sacudindo as folhas soltas das árvores,
e agitando as gramíneas que cresciam em torno dos túmulos menores. Era sinistro, mas eu não me importava. O ar estava quase quente após o frio das cavernas. Estávamos no exterior, pelo menos. Eu inclinei a cabeça para trás, respirando profundamente. Era uma noite clara, sem lua, e após todos aqueles longos meses no subterrâneo, a vista de todo aquele céu era estonteante. E tantas estrelas, uma massa brilhante e emaranhada que parecia perto o suficiente para ser tocada. Eu deixei a luz delas cair sobre mim como um bálsamo, agradecida pelo ar em meus pulmões à noite ao meu redor. Alina, disse Mali calmamente. Eu abri meus olhos. Os grixas me encaravam. O que foi? Ele pegou minhas mãos e a suspendeu na minha frente, como se fôssemos começar uma dança. Você está brilhando. Ah, respirei. Minha pele estava prateada, envolta pela luz das estrelas. Eu nem havia percebido que estava conjurando. Ups. Ele correu um dedo pelo meu braço, onde a manga havia subido, vendo o jogo de luz sobre minha pele, um sorriso curvando seus lábios. De repente, ele se afastou, soltou minhas mãos como se estivéssemos quentes. Tenha mais cuidado, falou, de modo firme. Ele sinalizou a Edric que ajudasse Tolha a selar novamente a cripta. Então falou com o grupo. Fiquem juntos. E se mantenham em silêncio. Precisamos encontrar abrigo antes do amanhecer. Os outros vieram atrás dele, deixando-o liderar mais uma vez. Eu fiquei para trás, tirando ativamente a luz da minha pele. Ela me escalava como se meu corpo estivesse sedento por isso. Quando Zoya ficou ao meu lado, ela disse: Sabe, Starkov, estou começando a achar que deixou seu cabelo branco de propósito. Eu sacudi uma partícula de luz das estrelas do meu pulso, vendo-a desaparecer. Sim, Zoya, cortejar a morte é uma parte integral do meu regime de beleza. Ela deu de ombros e olhou para Mali. Bem, é um pouco óbvio para o meu gosto, mas eu diria que o visual de Donzela da Lua está funcionando como um todo. A última pessoa com quem eu queria conversar sobre Mali era a Zoya, mas eu suspeitava que aquilo tinha soado como um elogio. Eu me lembrei dela pegando minha mão durante o desabamento e do quanto ela tinha permanecido forte ao longo de tudo. Obrigada, disse eu, por nos manter a salvo lá embaixo, por salvar a vida de Sergei e Stig. Mesmo que eu não tivesse sido sincera, o olhar de choque no rosto dela valeu a pena. De nada, ela respondeu. Então ela ergueu seu nariz perfeito no ar e adicionou. Mas eu não estarei sempre por perto para salvá-la, conjuradora do sol. Eu sorri e a segui pelo corredor de sepulturas. Pelo menos ela era previsível. Levamos tempo demais para sair do cemitério. As fileiras de criptas se alongavam eternamente, um testemunho frio das gerações que Ravnica passara em guerra. Os caminhos estavam limpos, os túmulos marcados com flores, ídolos pintados, oferendas de doces, pequenas pilhas de munição, pequenas gentilezas mesmo para os mortos. Pensei nos homens e mulheres se despedindo de nós na Catedral Branca, pressionando seus presentes em nossas mãos. Fiquei contente quando finalmente passamos dos portões. O terror do desmoronamento e as longas horas de caminhada tinham cobrado seu preço, porém Mali estava determinado a nos levar o mais próximo de Rievast que ele pudesse antes do amanhecer. Nós seguimos em frente, marchando em paralelo à estrada principal, sem sair dos campos iluminados pelas estrelas. De vez em quando avistávamos uma casa solitária, uma lamparina brilhando na janela. De certa maneira, era um alívio ver esses sinais de vida. Pensar em um fazendeiro se levantando à noite para encher seu copo de água, sua cabeça se virando brevemente na direção da janela e da escuridão além. O céu tinha acabado de começar a clarear, quando ouvimos os sons de alguém se aproximando pela estrada. Mal tivemos tempo de debandar para a floresta e nos abrigarmos nos arbustos antes de avistarmos a primeira carroça. Havia cerca de 15 pessoas no comboio, a maioria delas homens, algumas mulheres, todos com armas em punho. Eu vi relances e partes de uniformes do primeiro exército, calças de tecido comum enfiadas em botas de couro que com certeza não faziam parte do uniforme,
um casaco de infantaria livre de seus botões de latão. Era impossível dizer o que eles transportavam. Sua carga tinha sido coberta por mantos de cavalo e amarrada firmemente aos leitos da carroça com cordas. Milícia? Tamar sussurrou. Pode ser, disse Mali. Não sei bem onde uma milícia conseguiria rifles de repetição. Se forem contrabandistas, não conheço nenhum deles. Eu poderia segui-los, disse Tolia. Por que você não dança logo uma valsa no meio da estrada? Tamar provocou. Tolia mal se aguentava quieto. Estou melhorando, disse Tolia na defensiva. Além disso... Malho silenciou com o olhar. Não persiga, não aborde. Enquanto Mari nos levava mais para dentro da mata, Tolia resmungou. Você nem sabe como valsar. Acampamos em uma clareira perto de um afluente esmirrado do Socol, o rio alimentado pelas geleiras no Petrazói e o centro do comércio nas cidades portuárias. Esperávamos estar longe o suficiente da cidade e das ruas principais para não termos que nos preocupar com ninguém esbarrando conosco. De acordo com os gêmeos, o ponto de encontro dos contrabandistas ficava em uma praça agitada que fazia divisa com o rio em Rievas. Tamar já tinha uma bússola e o mapa em mãos. Embora devesse estar tão cansada quanto o restante de nós, ela teria que partir imediatamente para chegar à cidade antes do meio-dia. Eu odiava deixá-la ir para o que podia ser uma armadilha, mas tínhamos concordado que tinha que ser ela. O tamanho de Tolia o deixava muito perceptível e nenhum de nós sabia como os contrabandistas trabalhavam e como reconhecê-los. Ainda assim, eu estava com os nervos à flor da pele. Nunca havia entendido a fé dos gêmeos e o que eles estavam dispostos a arriscar por ela. Mas quando havia chegado a hora de escolher entre mim e o Aparity, eles mostraram sua lealdade de maneira inequívoca. Eu dei um rápido aperto de mão em Tamar. Não faça nada imprudente. Nádia vinha zanzando em volta. Agora ela pigarreou e beijou Tamar uma vez em cada bochecha. Se cuide, disse ela. Tamar mostrou seu sorriso de sangradora a ela. Se alguém quiser problema, disse ela, abrindo seu casaco para revelar os cabos de seus machados. Eu tenho uma fornada fresca. Eu olhei para Nádia. Tive a ligeira impressão de que Tamar estava se exibindo. Ela colocou seu capuz e partiu correndo por entre as árvores. Iuiexesse! Tolia gritou atrás dela em Shu. Niuesesh! Ela gritou por sobre o ombro e então se foi. O que aquilo significa? É algo que nosso pai nos ensinou, Tolia respondeu. Iuiexesse, despreze seu coração. Mas essa é a tradução literal. O significado real está mais para faça o que precisa ser feito, seja cruel se tiver de ser. E a outra parte? Niuesesh? Eu não tenho coração. Mali ergueu uma sobrancelha. Seu pai parece ser divertido. Tolia deu aquele sorriso levemente louco que o deixava parecido com a sua irmã. Ele era. Eu olhei novamente para o caminho por onde Tamar havia partido. Em algum lugar além das árvores e dos campos depois delas ficava Rievas. Eu enviei minhas próprias orações a ela. Traga notícias sobre um príncipe Tamar. Não acho que posso fazer isso sozinha. Nós desenrolamos os sacos de dormir e dividimos a comida. Edric e Nádia começaram a erguer uma tenda enquanto Tolia e Mali vasculhavam o perímetro, demarcando onde os guardas ficariam. Eu vi Stig tentando convencer Sergei a comer. Tinha esperanças de que estar na superfície pudesse animá-lo, mas embora Sergei parecesse estar menos em pânico, ainda podia sentir a tensão vindo dele em ondas. Na verdade, estávamos todos agitados. Por mais agradável que fosse dormir sob as árvores e ver o céu novamente, isso também era opressor. A vida na Catedral Branca tinha sido miserável, mas gerenciável. Aqui em cima, as coisas pareciam mais selvagens, além do meu controle. Milícias e homens do Darkling percorriam essas terras. Achássemos Nikolai ou não, tínhamos voltado a essa guerra, e isso significava mais batalhas, mais vidas perdidas. De repente, o mundo parecia enorme novamente, e eu não tinha certeza se gostava disso. Eu olhei para nosso acampamento.
Rachel, já enrolado e cochilando como um gata em seu peito. Serguei, pálido e vigilante. David, com as costas apoiadas em uma árvore, um livro em suas mãos, enquanto Jenna adormecia com a cabeça em seu colo. Nadia e Edric lutando com estacas e lonas enquanto Zoya observava sem se preocupar em ajudar. Despreze seu coração. Eu queria. Não queria mais sofrer. Me sentia perdida ou culpada ou preocupada. Queria ser firme, calculista. Queria ser destemida. No subterrâneo, isso havia parecido possível. Aqui, no bosque, com essas pessoas, não tinha tanta certeza. Devo ter cochilado em algum momento, porque quando acordei, a tarde estava no fim e o sol descia oblíquo pelas árvores. Tolia estava ao meu lado. Tamar voltou, disse ele. Eu me sentei plenamente acordada, mas o olhar no rosto de Tolia era severo. Ninguém a abordou? Ele balançou a cabeça. Eu endireitei meus ombros. Não queria que ninguém visse minha decepção. Devia estar grata por Tamar ter entrado e saído da cidade em segurança. Mali já sabe? Não, disse Tolia. Ele está enchendo os cantis no lago. Rachel e Stig estão de guarda. Devo chamá-los? Isso pode esperar. Tamar estava recostada a uma árvore, bebendo água de uma caneca miúda, enquanto os outros se reuniam ao redor dela para ouvir seu relato. Algum problema? Perguntei. Ela balançou a cabeça. E tem certeza que esteve no lugar certo? Disse Tolia. O lado a oeste da praça do mercado. Cheguei lá cedo, fiquei até tarde. Falei com o lojista. Vi a mesma apresentação de marionetes 4 vezes. Se o posto estivesse ativo, alguém teria falado comigo. Podemos tentar novamente amanhã, sugeriu Edric. Eu devia ir, disse Tolia. Você ficou muito tempo lá. Se aparecer de novo, as pessoas podem notar. Tamar limpou a boca com o dorso da mão. Se eu esfaquear o titereiro, isso chamará muita atenção? Não, se você for silenciosa, respondeu Nadia. Suas bochechas ficaram vermelhas quando todos nos viramos para ela. Eu nunca a tinha escutado fazer uma piada. Ela tinha sido basicamente uma plateia para Marie. Tamar deslizou uma adaga de seu pulso e a girou, equilibrando a ponta na ponta de um dedo. Eu posso ser silenciosa, disse ela, e piedosa. Posso deixar as marionetes vivas. Ela bebeu outro gole de água. Eu ouvi algumas notícias também. Ótimas notícias. Ravka Oeste passou para o lado de Nikolai. Aquilo atraiu nossa atenção. Eles estão bloqueando a costa oeste da dobra, ela prosseguiu. Então, se o Darkling quiser armas ou munição, ele terá que passar por Figerda, concluiu Zoya. Mas a notícia ia além disso. Isso significava que o Darkling tinha perdido a costa de Ravka Oeste, sua marinha, o acesso já delicado que Ravka tinha para comerciar. Ravka Oeste agora, disse Tolia. Talvez o Churran em seguida. Ou Kerk, disse Zoya. Ou os dois, comemorou Edric. Eu quase podia sentir o fiapo de esperança abrindo seu caminho por nossas tropas. E agora? Perguntou Serguei, puxando ansioso sua manga. Vamos esperar mais um dia, disse Nadia. Eu não sei, disse Tamar. Não me importo de voltar, mas havia o Prishnik na praça hoje. Um sinal nada bom. Os Oprechnik eram os soldados pessoais do Darkling. Se estavam rondando a área, tínhamos um bom motivo para irmos embora assim que possível. Vou falar com Mali, disse eu. Não fiquem muito confortáveis. Talvez precisemos estar prontos para partir pela manhã. Os outros se dispersaram enquanto Tamar e Nadia se afastaram para dar uma olhada nos mantimentos. Tamar continuava jogando e girando sua faca, definitivamente se exibindo, mas Nadia não parecia se importar. Eu tomei meu rumo na direção do som da água, tentando ordenar meus pensamentos. Se Ravka Oeste tinha ficado do lado de Nikolai, esse era um sinal muito importante de que ele estava vivo, bem e causando mais problemas para o Darkling do que qualquer um na Catedral Branca tinha se dado conta. Eu estava aliviada, mas incerta de qual deveria ser nosso próximo passo. Quando alcancei o lago, Mali estava agachado no raso, descalço e sem camisa, suas costas enroladas na altura dos joelhos. Suas calças enroladas na altura dos joelhos. Ele observava a água.
sua expressão concentrada, mas ao ouvir o som da minha aproximação, ele ficou em pé rapidamente, já buscando seu rifle. Sou só eu, falei, saindo do bosque. Ele relaxou e se abaixou de novo. Voltou a olhar para o lago. O que está fazendo aqui? Por um momento, apenas o observei. Ele permaneceu perfeitamente quieto. Então, de repente, enfiou as mãos no córrego e puxou um peixe se contorcendo. Ele o jogou de novo. Não havia sentido em levá-lo se não podíamos nos arriscar a fazer uma fogueira para cozinhá-lo. Eu tinha visto pescar assim em Keranzin, mesmo no inverno, quando o lago de Trivka congelava. Ele sabia exatamente onde quebrar o gelo, onde lançar sua linha ou o momento de enfiar a mão. Eu esperava nas margens fazendo companhia, tentando identificar lugares nas árvores onde os pássaros armavam seus ninhos. Era diferente agora, a água refletindo brilhos de luz sobre os planos de seu rosto, o jogo suave de músculos sob sua pele. Eu percebi que o encarava e me dei uma sacudida. Já o tinha visto sem camisa antes. Não havia razão para ser uma idiota sobre isso. Tamar voltou, falei. Ele continuou parado, todo o interesse no peixe perdido. E nenhum sinal dos homens de Nikolai. Mali suspirou e esfregou a mão no cabelo. Droga. Poderíamos esperar mais um dia, sugeri, embora já soubesse o que ele diria. Já perdemos muito tempo. Não sei quanto tempo levaremos para chegar ao sul ou encontrar o pássaro de fogo. Tudo o que não precisamos é ficar presos nas montanhas quando nevar, e temos que encontrar um abrigo para os outros. Tamar disse que Ravka Oeste passou para o lado de Nikolai. E se os deixássemos lá? Ele ponderou. Essa é uma longa jornada, Alina. Perderíamos muito tempo. Eu sei, mas é mais seguro do que algum lugar desse lado da dobra. E é outra chance de encontrarmos Nikolai. Pode ser menos perigoso seguir para o sul, naquele lado também. Ele assentiu. Tudo bem. Precisamos avisar aos outros. Quero partir hoje à noite. Hoje à noite? Não faz sentido esperar por aqui. Ele nadou para fora da água, pés descalços se firmando nas pedras. Não chegou a dizer dispensada, mas poderia ter dito. O que mais havia para conversar a respeito? Eu olhei na direção do acampamento, então lembrei que não havia contado sobre os oprichnik. Marchei de volta ao lago. Mali, comecei, mas as palavras morreram nos meus lábios. Ele havia se dobrado para pegar os cantis, suas costas viradas para mim. O que é isso? Falei com raiva. Ele girou, mas era tarde demais. Ele abriu a boca. Antes que conseguisse dizer uma palavra, disparei. Se você falar nada, vou nocauteá-lo. Sua boca se fechou. Vire-se, ordenei. Por um momento, ele apenas ficou lá em pé. Em seguida, suspirou e se virou. Uma tatuagem se esticava por suas costas largas, algo como uma rosa dos ventos, mas mais parecido com um sol, as pontas indo de ombro a ombro e descendo pela coluna. Por quê? Perguntei. Por que faria isso? Ele deu de ombros e seus músculos se flexionaram sob o desenho intrincado. Mali, por que você se marcaria dessa forma? Eu tenho muitas cicatrizes, disse ele, enfim. Essa aqui eu escolhi. Eu olhei mais de perto. Havia letras trabalhadas no desenho. Eia está Rescu. Eu franzi a testa. Aquilo parecia ravicano antigo. O que isso significa? Ele não disse nada. Mali. É constrangedor. E nitidamente pude ver um rubor se espalhar sobre seu pescoço. Me conte. Ele hesitou, então pigarreou e murmurou. Eu me torno uma espada. Eu me torno uma espada? Era isso que ele era? Esse garoto que os grixas haviam seguido sem contestar, cuja voz permaneceu firme quando a terra caiu ao nosso redor, que me disse que eu seria uma rainha? Eu não sabia se ainda o reconhecia. Eu esfreguei meus dedos sobre as letras. Ele se retesou. Sua pele ainda estava molhada do rio. Poderia ser pior? Falei. Quer dizer, se estivesse escrito vamos nos abraçar bem grudadinhos ou me torno um pudim de gengibre, isso seria embaraçoso. Ele deixou escapar uma risada de surpresa.
Então voltou a respiração num assovio e deixou meus dedos percorrerem a extensão de sua coluna. Seus punhos se cerraram ao lado de seu corpo. Eu sabia que devia me afastar, mas não queria. Quem fez isso? Tolha, disse ele. Machucou? Menos do que deveria. Alcancei a ponta mais distante do sol, bem na base de sua coluna. Parei. Depois arrastei meus dedos para cima. Ele se virou depressa, pegando minha mão com firmeza. Não, disse ele ferozmente. Eu não posso fazer isso. Não se me fizer rir. Não se me tocar dessa maneira. Mali, de repente sua cabeça se ergueu e ele colocou um dedo nos meus lábios. Mãos na cabeça. A voz veio das sombras das árvores. Mali se abaixou para pegar o rifle e o colocou no ombro em segundos. Mas 3 pessoas já estavam saindo do bosque. 2 homens e uma mulher com o cabelo em um topete. Os canos de suas armas apontados para nós. Eu pensei reconhecê-los do comboio que tínhamos visto na estrada. Baixe a arma, disse um homem com um cavanhaque curto. A não ser que queira ver sua namorada cheia de furos de balas. Mali largou o rifle na pedra. Venha, disse o homem, devagar e com calma. Ele usava um casaco do primeiro exército, mas não parecia com nenhum soldado que eu já tinha visto. Seu cabelo era longo e embolado, mantido fora de seus olhos por 2 tranças desarrumadas. Ele vestia cintos de munição atravessados em seu peito e um colete manchado que devia ter sido vermelho um dia, mas agora estava desbotado para uma cor entre o ameixa e o marrom. Preciso das minhas botas, disse Mali. Menor chance de você fugir sem elas. O que você quer? Você pode começar com respostas, disse o homem. Tem uma cidade perto, cheia de lugares mais confortáveis para se tocar. Então, por que uma dúzia de pessoas está se escondendo na floresta? Ele deve ter visto a minha reação, porque disse: Isso mesmo, achei o acampamento de vocês. Vocês são desertores? Sim, disse Mali tranquilamente. Viemos de Kerski. O homem coçou a bochecha. Kerski. Talvez, disse ele, mas... Deu um passo adiante. Oretsev? Mali enrijeceu. Então disse: Lutchenko? Pelos santos, eu não vejo você desde que sua unidade treinou comigo na Polisnaia. Ele se virou para os outros homens. Esse Zé Ninguém era o melhor rastreador dos 10 regimentos. Nunca vi nada parecido. Ele estava rindo, mas não baixou o rifle. E agora você é o desertor mais famoso de toda a Rávica. Só estou tentando sobreviver. Você e eu, camarada. Ele apontou para mim. Ela não é seu tipo habitual. Se eu não tivesse um rifle apontado para minha cara, o comentário poderia ter me irritado. Mais um soldado do primeiro exército como nós? Mais um soldado do primeiro exército como nós. Como nós, hein? Lutchenko me cutucou com sua arma. Tire o cachecol? É que o ar tá meio frio, falei. Lutchenko me deu outra cutucada. Anda logo, garota. Eu olhei para Mali. Podia vê-lo ponderando as opções. Estávamos muito próximos. Eu poderia fazer algum estrago sério com o corte, mas não antes de os milicianos darem alguns tiros. Poderia cegá-los, mas se começasse um tiroteio, o que aconteceria com as pessoas no acampamento? Eu dei de ombros e dei um puxão tirando o cachecol do pescoço. Lutchenko deu um assovio baixo. Ouvi dizer que estava mantendo uma companhia abençoada, Oretsev. Parece que capturamos uma santa. Ele inclinou a cabeça para um lado. Achei que ela fosse mais alta. Amarrem os 2. Mais uma vez, eu e Mali nos entreolhamos. Ele queria que eu fizesse algo. Eu podia sentir. Então, enquanto minhas mãos não fossem atadas, eu poderia conjurar e controlar a luz. Mas e os outros grixas? Eu estiquei as mãos e deixei a mulher amarrar meus pulsos com uma corda. Mali suspirou e fez o mesmo. Não posso pelo menos vestir minha camisa? Ele perguntou. Não, disse ela olhando de soslaio. Eu gosto da vista. Lutchenko riu. A vida é engraçada, não é? Ele filosofou enquanto nos escoltava para dentro da floresta sobre a mira das armas. Tudo que sempre quis foi uma gota de sorte para dar sabor ao meu chá, e agora estou me afogando nela.
O Darkling esvaziará os cofres para ter vocês dois entregues na porta dele. Você vai me entregar assim tão facilmente? Falei. Idiota. Muita ladainha para uma garota com um rifle em suas costas. É só um bom negócio, disse eu. Você acha que Frigerda ou Churran não pagariam uma pequena fortuna? Ou até mesmo uma enorme fortuna para colocar as mãos na Conjuradora do Sol? Quantos homens você tem? Lutchenko olhou por sobre o ombro e balançou o dedo para mim como um professor. Bem, foi uma boa tentativa. Tudo o que queria dizer, continuei inocentemente, é que poderia me leiloar pelo maior lance e manter todos os seus homens gordos e felizes pelo resto de seus dias. Eu gosto do jeito que ela pensa, disse a mulher com o topete. Não seja gananciosa, Ekaterina, disse Lutchenko. Não somos embaixadores ou diplomatas. A recompensa pela cabeça dessa garota irá garantir a todos nós uma passagem pela fronteira. Talvez eu pegue um navio para fora de Digerron, ou talvez só me enterre em loiras pelo resto dos meus dias. A imagem desagradável de Lutchenko saltando em um bando de figerdanas curvilíneas saiu da minha cabeça assim que entramos na clareira. Os grixas tinham sido conduzidos para o centro dela e estavam cercados por um círculo de aproximadamente 30 milicianos armados. Tolha sangrava muito no que parecia ser um golpe feio na cabeça. Rachel estava de guarda, e só de olhar para ele vi que tinha tomado um tiro. Ele estava pálido, balançando em pé, segurando a ferida na sua lateral e ofegando enquanto um gato miava. Está vendo? Disse Lutchenko. Com esse presente inesperado, não preciso me preocupar com a maior oferta. Eu parei na frente dele, mantendo minha voz tão alta quanto podia. Deixe-os ir, falei. Se entregá-los para o Darkling, eles serão torturados. E daí? Eu engoli a onda de raiva que passou por mim. Ameaças não me levariam a lugar algum. Um prisioneiro vivo é mais valioso do que um cadáver, falei humildemente. Pelo menos me solte para que eu possa cuidar das lesões dos meus amigos e para que eu possa massacrar sua milícia com o movimento do meu punho. Ekaterina estreitou os olhos. Não faça isso, disse ela. Deixe um dos sangradores cuidar dele. Ela me deu um soco nas costas e nos colocou no grupo com os outros. Viram esse colar? Lutchenko perguntou à multidão. Nós capturamos a Conjuradora do Sol. Houve exclamações e alguma empolgação do restante da milícia. Então, comecem a pensar em como vão gastar todo o dinheiro do Darkling. Eles comemoraram. Por que não oferecê-la como refém a Nikolai Lantsov? Disse um soldado de algum lugar próximo à parte posterior do círculo. Agora que eu estava no meio da clareira, parecia haver ainda mais deles. Lantsov? Disse Lutchenko. Se ele tivesse um cérebro na cabeça, estaria vivendo tranquilamente em algum lugar quente com uma garota bonita em seu colo. Isso se ele estiver vivo. Ele está vivo, disse alguém. Lutchenko cuspiu. Não faz diferença para mim. E para o seu país? Perguntei. E o que o meu país já fez por mim, garotinha? Nenhuma terra, nenhuma vida, apenas um uniforme e uma arma. Não importa se é o Darkling ou algum Lantsov inútil que está no trono. Eu vi o príncipe quando estive em Usalta, disse Ekaterina. Até que ele não é feio. Até que ele não é feio, disse outra voz. Ele é odiosamente bonito. Lutchenko fez uma careta. Desde quando? Bravo na batalha, esperto como uma raposa. Agora a voz parecia estar vindo de cima de nós. Lutchenko virou seu pescoço, espiando por entre as árvores. Um excelente dançarino, disse a voz. Ah! E um atirador melhor ainda. Quem? Lutchenko nunca chegou a terminar. Uma explosão ecoou e um pequeno buraco escuro apareceu entre seus olhos. Eu arfei surpresa. Não diga isso, murmurou Mali. Então o Kaizen rompeu.